Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Detrás da Marca. Como sabes, ou se não sabes, vou-te explicar, o nosso podcast tem só um propósito: falar dos 95% de muro de trabalho que histórias de sucesso têm e não daqueles 5% que se vê ou que muitas vezes querem que nós vejamos. Hoje em dia a sociedade está repleta com essa métrica e o nosso objetivo aqui é exatamente desconstruir e perceber o que é que levaram pessoas nas suas valências, nas suas profissões, nas suas empresas a alcançarem um sucesso. Desta vez vamos ter como convidado Daniel Santos. O Daniel é fisiatra, é osteopata, é um dos sócios do Clube 5, ou seja, um ginásio do wellness com um conceito totalmente diferente que nós vamos explorar neste podcast e perceber o que é que está por trás desta marca e também principalmente o que é que está por trás do trabalho que o Daniel teve a construir efetivamente esta marca que está tão singrada hoje em dia no mercado e está a ter extremo sucesso. O Daniel é pai de família, é um dos seus focos também, portanto vai ser curioso aqui perceber com ele como é que ele gera essa questão, como é que ele gera a parte familiar, como é que ele gera com os filhos e trazer aqui mais uma visão diferente a esta área de negócio que é empreender com família. Por isso, sem mais demoras, vamos partir para mais um episódio de Trás da Marca, porque lembrem-se, isto não é sobre sucesso, é sobre tudo o que foi preciso para chegar lá. Meu caro Daniel, bem-vindo. Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por ter aceito o convite. Ok? Eu sei que tens uma agenda aqui um bocadinho apertada, por isso Tranquilo. vamos tentar ser o mais rápidos possíveis, mas ao mesmo tempo entregar aqui o valor e o que eu te Claro. falei a nível da marca, porque este podcast surgiu um bocado nessa necessidade, que é as pessoas veem o trabalho, veem o teu sucesso hoje em dia como estás, e a gente já lá vai, e não sabem todo o outro lado que é necessário para... Trabalho invisível. Sim, exatamente. E hoje em dia a sociedade vive muito na parte de mostrar e não no que se faz. Exatamente. Portanto, agradeço-te. E para dar-te aqui também modo de conversa inicial, o que é que eu te pedia? Para tu, num minuto, 60 segundos, tentares apresentar quem é o Daniel Santos. Boa. Ok? Desde o Daniel que nasceu lá atrás, Sim. até aos dias de hoje. Consegues? Consigo, sim, senhor. Então vá, bora lá. Boa. Chamo Daniel Santos, Monteiro dos Santos neste caso. Tenho 44 anos, sou fisiologista do exercício e também osteopata. Desde sempre, mesmo em miúdo, lembro-me de saber o meu propósito, que era ajudar pessoas. Tinha 12, 13, 15 anos, não sabia ainda o que ia fazer, mas já sabia que era ajudar pessoas. Entretanto, surgiu-me o exercício de forma natural e por volta dos 28, 29 anos lesionei-me, ainda bem, porque nessa altura fui estudar osteopatia e alavanquei o conhecimento e também, obviamente, mais ferramentas e capacidade de entrega às pessoas com quem eu trabalhava. Naturalmente surgiu a oportunidade e a possibilidade de ter um estúdio no Parque das Nações e abri em 2015, que se chamava Goal. Depois, naturalmente, vai-se crescendo. Sou uma pessoa que tem de me sentir numa constante metamorfose. Tenho de sentir que estou sempre a melhorar em várias áreas da minha vida e, obviamente, deu-se o Clube 5 e estamos muito felizes, estamos em expansão. Estamos em perfeita sintonia estou em perfeita sintonia com os meus sócios no caminho que estamos a fazer e o melhor está para vir. Então, numa palavra, como é que resumias aqui o teu trajeto todo? Resiliência. Mas é porque os treinos, a necessidade tens quando estás em dificuldade ou mesmo as pedras que têm aparecido aí, que tu tens de saltado e saltar por cima? Eu acredito e vejo muito isto, que é nós temos de ter uma capacidade de visualizar aquilo que ainda não aconteceu. Okay. E depois, a partir do momento em que visualizamos, essa visualização tem de ser alimentada por uma paixão. Essa paixão é que vai permitir superar as dificuldades e as pedras que vão surgindo na vida, de forma a que, quando estás a passar a tempestade, não desesperes. E eu nunca desespero, porque tenho uma máxima na vida e espero continuar sempre assim, que é: só existe um problema, que é saúde, tudo o resto são contratempos. As coisas do dia-a-dia, uma inundação de ginásio, isto, aquilo, isso não é um problema. Isso são contratempos que fazem parte da logística operacional e que faz parte, obviamente, queremos, não, mas não são problemas, contratempos. Como tal, sinto-me abençoado.
tenho saúde, tenho uma família maravilhosa, sinto-me realizado na minha parte física, emocional, financeira e também naquilo que ambiciono a médio e curto prazo. Estou alinhado com o meu propósito e a vida, naturalmente, o universo vai-me presenteando. Eu costumo dizer é mandar para o outro lado do muro, né? A gente faz as coisas, mas depois eventualmente vem para este lado as coisas. É um bocadinho, né? é um bocadinho. Sem pressa, porque às vezes depois é esta questão, as pessoas depois querem tudo para hoje, ou pior para ontem, e então tu deves encontrar muito isso no exercício físico. As pessoas querem resultados sem ou para fazer trabalho, ou então muito para ontem. As pessoas vivem, o ser humano tem duas máximas, que é evitar a dor e procura o prazer. Sempre. Conforto. É intrínseco ao ser humano. Por isso é que normalmente aquilo que acontece é, nós vemos pessoas, andamos em busca do prazer imediato na comida, no relacionamento, em diversas situações, na compra de um carro, de uma roupa, de um bem, porque o ser humano está sempre em busca desse prazer imediato. Mas esse prazer imediato passa rápido. Depois de o atingirmos, normalmente muda. Além de que evitar a dor e treinar é antinatura, porque treinar dói. Treinar é desconfortável, é chato. O cérebro não gosta, né? No início é duro. Mas aquilo que se sabe é que, em termos psicológicos, as pessoas deveriam ter uma rotina de cerca de 10 a 12 semanas, cerca de 66 dias, com uma consistência que permite criarmos um hábito saudável, neste caso. E a maior parte das pessoas não atinge isso. Por isso é que é difícil, as pessoas andam num ioiô, em que janeiro, por exemplo, é um mês fantástico normalmente nos clubes de fitness, e em fevereiro a pessoa, a primeira semana treina 3 vezes, na segunda 2, na terceira semana já só foi uma, depois não foi, depois já fevereiro já foi. Depois lá volta-se a lembrar outra vez para maio, porque vê uns raios de sol e precisa de melhorar a condição física. Mas tudo na vida, o mais difícil de se ter é consistência. E esta é uma palavra que eu tenho constantemente na mente, que é a consistência, é a capacidade que nós temos de conseguir realizar mesmo aquilo que não nos apetece. Não, e eu tenho essa forma de estar na vida, que é a minha estrutura psicológica não é influenciada pelas variáveis que me dominam, que me rodeiam. Se está bom tempo, se está mau tempo, se me chateei, entre aspas, com alguém, se há estacionamento, não há estacionamento para treinar ou para fazer outra coisa qualquer. E é essa consistência que eu vejo que falta muito nas pessoas, porque as pessoas dizem não têm tempo. As pessoas, toda a gente tem tempo, desde que se queira. As prioridades, não é? Exatamente. Não têm as prioridades alinhadas, o que para mim deixa-me triste, porque eu sou da área do exercício e da saúde e percebo a necessidade das pessoas fazer exercício físico em termos de bem-estar, e a verdade é que as pessoas têm tempo para estar 40 minutos a ver Instagrams ou outros programas ou séries na Netflix seguidas, e não têm tempo para se cuidar delas. Então acho que o ser humano, em termos de olhar para dentro, e eu penso desta forma, quando nós de forma individual não tivermos 2 meias horas por semana para cuidarmos de nós, então estamos completamente desalinhados com aquilo que é o nosso ser individual. Tu dizes 2 meias horas porque achas que é o mínimo para começar a ganhar esse dito hábito? Sim, porque o problema das pessoas normalmente é querem tudo para ontem e acham que vão mudar o corpo num instantinho, num rápido, é super fast, e não é. Porque a verdade é que a pessoa, isto é um processo, é como uma planta, nós plantamos-la e estamos X meses ou anos à espera que ela dê frutos. E o corpo humano é exatamente igual, porque se isso fosse fácil, as pessoas começavam a treinar, toda a gente era fit. E a verdade é que isso não acontece. Porque ser fit, ou ter uma porcentagem de gordura mais baixa, para além da condição física, como é óbvio, boa, é um processo longo. E as pessoas falham nesse processo longo. Porque a consistência de se treinar sem interromper é muito duro. É difícil. Depois os fatores externos, pois é. O problema não é só esse, Bruno. O problema é que quando as pessoas são assim, por exemplo, para elas mesmas, em termos de procurar a sua condição física para se sentirem bem, a estética é só uma consequência, genuinamente, é só uma consequência. O valor em termos de treino tem de ser os benefícios bioquímicos
que advém do exercício físico. O que é um problema, as pessoas não terem a capacidade de se colocar como prioridade sem interrupção. Mas eu convivo em 25 anos de fitness e já estou habituado. Quando as pessoas me dizem treino 4 vezes por semana ou 5 vezes por semana, eu digo, comigo não treino. E porquê? Porque não penso no dinheiro, como é óbvio, e porque sei que as pessoas desistem muito fácil. Pois, é um pico enorme de... E isso não interessa. Então 2 vezes por semana, em 52 semanas por ano, são 104 treinos. Se ela fizer 104 treinos num ano, ótimo. Exato. Depois, para o ano que vem, aumenta mais uma layer. Mais um. Faz a diferença. Eu sou culpado, eu faço isso. Pronto. Eu faço isso. Não faço os dois, faço... Não, estava-te a dizer isso porque lá está. E é aqui a curiosidade que eu te ia perguntar, que é, às vezes essas mesmas pessoas no geral, vamos usar como exemplo, eu tenho consistência em muita coisa que faço. No exercício físico é que tenho essa dificuldade. E culpa às vezes o cansaço por ter, se calhar, a consistência noutros lados já super em cima, e pensar, ok... E existe sempre aqui ciclos que, ok, não, agora vou fazer esta estratégia diferente. E não é aquela estratégia, ou porque faço jejum, ou porque treino. Não, mas porque eu também o que procuro é isso que digo, até digo aos meus filhos, né? Tipo, a ideia é eu viver até ao 100 para vos ver a crescer até não sei aonde. Claro. E isso para mim é que eu, atualmente, e se calhar desde o ano passado para este, tem vindo a estar mais presente, que é a longevidade e não é necessariamente só por ter um corpo fit. É longevidade e função. Exatamente. Estarmos funcionais, apesar de termos 70, 80 anos, 90 anos, sim, porque com massa estamos muscular funcionais. A gente dura muito mais tempo. A idade é relativa, muito relativa, porque existem pessoas que têm 80, 90 anos e que fazem todo o tipo de exercício. Pois, exato. Às vezes cria-se o síndrome da desculpite e o síndrome de a idade é normal ter 70 anos ter dores. Não é normal. Às vezes mesmo profissionais de saúde dizem mas isso é normal você ter dores. Não é normal. Se nós procurarmos ter 5 pilares fundamentais, o exercício físico, ter uma boa nutrição, obviamente temos a componente social, beber um vinhinho, está tudo bem, mas não nos inflamarmos diariamente a todas as refeições com açúcar, álcool, etc. Termos a componente do sono boa, que é ótima a nível de regeneração, termos uma boa componente emocional com o meio que nos rodeia e continuarmos a desenvolver a nível de saúde mental, as pessoas têm uma longevidade. Isso é quase os valores que tu tens para a 5, não é? É. Mas estão estudados. Claro, exatamente. Eu não invento nada, nós simplesmente identificamos e seguimos o que a literatura diz e a verdade é mesmo essa. As pessoas, se fizerem estes 5 pilares e não terem também, que é importantíssimo, não ter toxicidade emocional, seja no ambiente de trabalho, no ambiente de casa, as pessoas têm uma longevidade e saúde. Muita. Então, e agora, voltando aqui um bocadinho atrás, tu tinhas a tua formação já na parte física, a osteopatia também entrou logo muito cedo por causa da tua lesão, e quando é que foi ali o momento que tu disseste, não, eu vou abrir um espaço meu para eu digo muitas vezes go all, não sei porquê, mas é goal, que eu cheguei a frequentar até. Sim. Goal, do objetivo. Exatamente. Sim. Só que como ter o segundo L eu fazia confusão. Não, sem problema. Essa necessidade surgiu quando, enquanto profissional, começo-me a identificar com o tipo de abordagem. E não poderia fazer essa abordagem, um treino personalizado, por exemplo, em que quer fazer um tipo de alongamento diferente, ou uma abordagem de libertação articular ou de mobilidade, que não poderia fazer na sala de exercício. Então, não muda a casa, tenho de eu sair. E então procurei um espaço que fosse, neste caso, a minha casa e a forma como gosto de trabalhar. E como é que foi esse processo? Foi complexo? Tivesse ali mesa a definir se avançavas ou não? O apoio familiar também é importante? Também. Mas eu tenho uma forma de estar na vida que é... Há uma palavra que me define também, que é a astúcia. A astúcia é aquela capacidade que a pessoa tem, que algumas têm mais do que outras, que nos permite ir ao precipício e dar um salto de fé. Existem pessoas que têm isso, outras não. Porque o medo imobiliza-as. Eu não. Eu tenho... Sim. Vamos lá. Porquê? Porque eu vivo sem medo relativamente... Só vivo com o medo hoje atual. Que é
A minha família está bem, como é óbvio, de saúde, a minha esposa, os meus filhos. Esse é o único medo, de os perder, pronto. De resto, a empresa, ótimo, corre bem, não corre bem, está tudo bem, porque eu posso ir chachar batatas para a terra. Eu vivo, posso estar high level, como posso estar tranquilo em baixo, e estou sereno em termos de mentalidade. Porquê? Porque eu vim de uma família muito humilde, não perdi essas raízes. Acredito que independentemente de ter 2, 3, 4, 5 espaços, vou manter as minhas origens e a minha forma serena de estar e humilde. Então, porque eu sou uma pessoa muito confiante, eu costumo dizer que a minha confiança bate palmas, mas sou humilde. E é isto que também faz com que eu consiga arriscar, alcançar as coisas, mas se tiver de voltar atrás também está tudo bem para mim. Exato. Então foi um processo que... Vamos a isso. Naturalmente, eu digo sempre uma coisa, Bruno, que é... Nós na vida temos uma determinada área, independentemente da área que for. Mas temos competência técnica, conhecimento. Temos resiliência, temos uma estrutura psicológica que não nos deixa vacilar. E se somos boas pessoas, não existe porque não dá certo. Exato. E é aquilo que tem acontecido. Pois, tu tens sido, porque a Gol, eu conheci a Gol, fui lá, a gente até tem 2 amigos em comum, né? Eu fui lá e treinei, e foi numa fase que eu lá estava naquele ciclo e que tinha identificado ali uma parte que era importante, que era, eu conseguia treinar logo às 7 da manhã, vocês estavam cedo lá abertos, para mim é espetacular. Menos a 1 hora de autocarro até lá chegar a ponte, mas pronto, mas aí claro. só quem sabe é que passa. Exatamente, mas... E estava cheio, mesmo assim aquela hora estava cheio. Sim. Muita gente fazia o que eu fazia, que era ir mais cedo antes de entrar no trabalho. Claro. E há aquela satisfação de quando eu chegava ao trabalho às 8 e picos, tu ainda estava meio a dormir e tu já estavas tipo, na segunda mudança do dia, né? Já estavas tipo, ok, vamos lá fazer isto. E houve um crescimento, aquilo estava muito, só que depois, entretanto, o processo, porque tu nunca largaste a parte operacional também da Gol. Não foi tipo, ok, tenho agora de gerir este espaço, tenho as pessoas. Não, tu tiveste sempre mão em tudo, entre aspas, não é? Ainda hoje faço. Junto sempre a parte do treino. Tenho alunos que estão comigo há 15 anos, muito ano, é uma relação já de irmãos e irmãs, mas continuo a dar treino, menos do que dava, obviamente, há 10 anos, junto a parte da osteopatia, que normalmente dou da parte da tarde, e tenho aqui algumas horas para a parte de gestão dos clubes. Mas todos os dias fazes as 3 funções? Faço, mas tenho uma equipa muito boa ao meu redor. Nós, para conseguirmos nos alavancar e chegar mais além, temos de ter as pessoas certas que nos permitem dar novos passos sem comprometer o que já está feito. E até à data tem acontecido isso. E tu és tu que também estás sempre... Na altura, por exemplo, da Gol, foste tu que estiveste envolvido sempre no processo de recrutamento de toda a gente? Sim. Porque a Gol era mesmo só um projeto teu. Sim, era. Aqui tenho os meus sócios comigo, mas esta parte do recrutamento operacional das pessoas, recepção, fisiologistas, médicos, passa tudo por mim. Isso passa tudo por mim. E o meu feeling tem corrido bem quando eu escolho as pessoas. Dizem que deve ser lento a contratar e rápido a despedir. É o que dizem. Sim. Lento para escolheres a pessoa certa, porque às vezes realmente a gente acha, não é? Sim. E depois identificando aqui questões. Sim. Eu sou muito tranquilo a nível de relação com as pessoas. Vivo sempre nesta máxima liberdade, máxima responsabilidade. E dou mesmo essa liberdade e não ando a controlar e pronto. Quando tenho de pôr um ponto no i ou tomar uma decisão, está feito. Não sou para os 2 lados. Sim. Mas sempre de forma tranquila, sereno. E como é que era na Gol, que foi se calhar, foi também na Gol, tu começaste a ganhar esta parte de gestão, não é? Porque nunca tinhas tido até então um espaço teu. Sim, eu não tirei gestão a nível académico, mas sempre consegui normalmente contagiar as pessoas que me rodeavam naquela área. E nós temos de viver com este propósito, que é impactar as pessoas. Eu posso impactar pelo treino, posso impactar pela osteopatia, aliviar as dores das pessoas, posso impactar pelo diálogo, e na parte do diálogo eu sempre tive. E as pessoas sentiam-se bem na forma como me relacionava. Depois, inevitavelmente, quando começas a trabalhar com contas, vão surgindo dúvidas e que nós precisamos de tirar essas dúvidas e ir crescendo
nesse tema. Até à data ainda não fiz nenhuma formação específica universitária a nível de MBA ou uma pós-graduação em termos de gestão, mas tenho as pessoas certas comigo, neste caso os meus sócios são mais de gestão, de números. A minha esposa, ela também é de economia e gestão também, e faz toda a parte burocrática que eu não gosto. Fornecedores, salários. Que ela trabalha também trabalhava ela no trabalha, Gol também, trabalha no Clube 5, no no Clube 5. Ela está em back-office, mas tem uma grande responsabilidade no sucesso que se tem e que sai depois daqui para fora. Mas pronto, no dia-a-dia faço esta gestão em termos operacional do dia-a-dia, porque isso também é um dos pontos que se consegue ter sucesso. Porque nós temos de perceber uma determinada área, e a área do exercício é uma área muito específica e que entende da área, obviamente tem sempre conhecimento para adquirir, mas e da parte da clínica também, e obviamente depois junto a parte, eu não sou aquela pessoa que faça, imagina, um plano financeiro, nós fazemos, atenção, para o Clube 5, mas eu não sou aquele que se sente no Excel, eu na minha cabeça escrevo e digo assim ao meu sócio, olha, vamos atingir X sócios até à data X, vamos refletir isto financeiramente, e nós atingimos, porque eu já tenho tantos anos de área também. Tens um calculador aí dentro, é isso? Não, mas já tenho tantos anos de área e de mercado, e se nada falhar em relação àquilo que eu idealizo entregar aos clientes, aos pacientes que nos procuram, não vai falhar. E os timings foi esse. Por exemplo, nós no Parque das Nações atualmente estamos com lista de espera. E foram 2 anos que eu disse, vamos atingir este valor. O estatuto de lotação e depois sim. Ok. Um bocado chato, né? Tens as pessoas à espera. Tens de abrir mais uns metros quadrados ao lado. Dava jeito, ali não dá. Depois tens aquela coisa lá exterior, que aquilo até dava uma área simpática se desse para ser tapado. Mas os condomínios também não são muito fáceis de criarmos novas estruturas. Não é muito fácil. Estanque. Foi na Expo e agora já está definido, já ninguém mexe. Não me dá para crescer em termos de clínica. Temos mais 3 gabinetes, o que nos permite aumentar o número de consultas mês, e o clube continua a crescer. Sem problema. Depois acaba por ser por aí. Sim. O mais importante do que crescer também é conseguir manter a qualidade, porque nós, se quiséssemos, colocámos mais pessoas. O nosso propósito, genuinamente, nunca foi dinheiro. Quando nós criamos clubes, e eu digo nós, como o sócio os meus sócios estão alinhados com isto, nós não é o dinheiro imediato. Não é o dinheiro imediato. Nós não pensamos nisso. Nós temos um propósito, que é ajudar pessoas, temos um caminho a percorrer, esse caminho tem de ser lento no seu tempo. Nós não fazemos publicidade massiva, nós não fazemos ofertas desmedidas, não temos essa forma de estar em termos de mercado. Nós não queremos quantidade, nós trabalhamos para a qualidade de pessoas que procuram e valorizam qualidade, mais exclusividade, um ambiente muito tranquilo, os sócios que se respeitem e estão dentro da mesma frequência, e isso permite-nos que, como nós não queremos quantidade, porque se nós quiséssemos mais 150 ou 200 sócios, mas íamos perder qualidade. Este é um erro que muitas vezes os clubes fazem, que é, precisamos de injeção de faturação, e comprometemos o caminho que estamos a fazer. Ou porque o clube ao lado, que é a nossa concorrência, faz uma promoção, nós vamos fazer uma promoção. Não é a nossa forma de estar. E independentemente do que... há uma frase que eu costumo dizer que é o vento não favorece para quem não sabe onde está a ir. E isto é um problema das pessoas, que é o vento agora sopra aqui. E não pode ser assim. Nós, quando criamos uma marca, uma estrutura, uma forma de estar pensada, nós não podemos vacilar, porque este mês tivemos menos inscrições do que era suposto. Então, mês seguinte já estamos no desespero. Não. Há um caminho a fazer, e que as coisas com qualidade, as coisas boas, dão trabalho e dão tempo. Precisam de tempo, levam tempo. Então, nós temos conseguido fazer muito bem isso. Boa. Então, tu estavas a falar da tua calculadora aí que tens mental, não é? Sim. Tu depois olhas para os números e tal, vem o caso da experiência. Sim. Se não acontecer nada que mude.
Ou melhor, Sim. se não houver aqui variáveis que tu não controlas, não é? Sim. E o gol foi isso, ou seja, o gol existiu, depois deixou de existir, e eu queria que falasse um bocadinho mais desse processo. O que é que aconteceu, ou se é que podes partilhar, e como é que tu lidaste com a mudança, porque não foi logo assim de um para o outro, Não, né? sim. Foi de ter-se ali alguns, cara, 6 meses a um ano quase, Um ano. até o projeto até nem estar aberto, ou estar aberto já. Um Estar ano, aberto até entre fechar o meu e abrir o outro foram 1 ano e 3 meses. Pois, as obras, né? Sim, As obras sim, dá sim. sempre cabo da malta. Obras é sempre um filme. Obras é sempre um filme. Mas achas que aconteceu alguma coisa aí, houve aqui algum imponderável no gol? Porque era um espaço que era à tua imagem no sentido dos valores, toda a gente estava Sim, alinhada, sim, como sim, estavas a dizer, sim, não é? sim. Não, o Gol teve. Qual foi o meu problema? Eu tinha os contratos a renovar. E eu acredito sempre nas pessoas. Até alguma coisa mudar, eu acredito. Exato. Hoje em dia, em termos de obras, já não sou inocente, como é óbvio. Mas eu acredito nas pessoas. E eu tinha o contrato a acabar a final de julho. E pensei, agosto, tiro férias. 30 de julho acabou, tiro férias. Tinham-me dito que a obra estava pronta em outubro, início de outubro. Tiro férias, em setembro está bom tempo, damos uns treinos na rua e começamos em outubro no espaço novo. Mas o espaço abriu, era para abrir 2021, outubro de 2021, abriu em 5 de outubro de 2022. Ok. Pronto, um ano depois. Mas foi espetacular. Eu digo sempre que quando nós estamos a passar a tempestade, nós não conseguimos perceber a bênção que estamos a ter. E muitas vezes aquilo que correu mal é a nossa maior bênção. Quando estamos na dificuldade não conseguimos ver isso. Só quando já passamos, saímos daquela cena e percebemos que realmente foi muito bom isso ter acontecido. Cresci enquanto pessoa, enquanto profissional, porque com as condições que tinha, dei sempre o melhor que podia aos meus alunos e clientes. Continuei a fazer osteopatia porque eu tinha uma outra lojinha que sim, que fazia as consultas separado. Aconteceu naturalmente filtrar as pessoas que tive de filtrar, que estavam, que tinham de seguir outro caminho, e ainda bem que foi assim. E por isso eu só tiro daí coisas boas. Okay. Honestamente, só tiro daí coisas boas, tal e qual quando foi a pandemia. Estava ao mundo perdido, eu tinha uma filha em 3 meses, tinha nascido em dezembro, isto tinha-se dado em março, o primeiro confinamento, e eu tinha um negócio, já pagava bastante rendas no Parque das Nações, obviamente mais o custo pessoal de vida, e eu estava com a minha filha, 3 meses foi das as melhores fases que já tive. Soube-me pela vida. Porque houve uma fase que tu tiveste mesmo, está fechado, não é? Tivemos num ano, tivemos fechados 5 meses e meio. Pois. Nesse ano de 2020, sim. Mas vivi isso de forma muito tranquila, muito serena. Não. Tu também trabalhavas por cima de casa, não é? Ou quase... Era descer, mas muito casa. tranquilo. Não... Ao meu redor, a nível de família, estava tudo bem. Em termos de Covid, não Sim, houve exato, isso é nada importante. grave. Tinha uns trocos para poder comer durante algum tempo. Era a benção de poder estar com a minha filha o tempo que não poderia se não fosse o confinamento. E foi fantástico. Muito bom. Por isso eu digo sempre que as partes menos boas são as que nos melhoram. Mas e na altura estavas a fazer esse exercício que disseste? Ou seja, na altura se calhar não tivesse essa consciência? Ou já estavas Não, no Covid foi logo, imediato. Neste atraso de obras do Clube 5, custou-me setembro, outubro, e depois eu sou uma pessoa que me alinho muito com ouve aquilo que o universo te está a dizer. O universo está-te a dizer algo. Ouve, sente, absorve, aprende e executa. E pronto, e foi aquilo que eu fiz. E estou muito leve. Foi espetacular, foi muito bom. Muito bom. E como é que foi a nível de empresário para ti a transição? Porque estavas no Gol, que era uma estrutura mais pequena. Sim. Não é? Depois, não só para ti, ou seja, uma coisa é tu estás a liderar o teu projeto e está tudo bem, outra coisa é de repente tens mais pessoas a dividir claro. ali a mesa com as discussões e Claro. se calhar é mais enriquecedor até, porque Claro. tens pontos de vista diferentes. Claro. Como é que foi esse processo? Não, tinha uma equipa comigo que na altura decidiram que tinham de ir dar treinos para outro sítio porque precisam de sobreviver, e isso eu entendo, não levo qualquer problema relativamente a isso. Na altura
tinha as despesas fixas da estrutura, não é? Etc. Mas vivi bem com isso, paguei tudo o que tinha a pagar na altura em termos de rendas, etc. Saio e mantenho-me um ano a trabalhar com mais 2 colaboradores meus que ficaram, de forma num espaço mais pequenino, num gabinete com continuidade de consultas de osteopatia, e felizmente eu continuo a viver também do meu trabalho. Ou seja, pode ter a parte empresarial, mas eu tenho o meu trabalho, eu ganho sempre enquanto osteopata, dou X consultas, ganho X, não é? Exato. Pronto, e isto permite-me também ter serenidade, Ok. porque alguma coisa não corre bem em termos empresariais, eu sei que a minha componente da parte de clínica permite-me estar bem. Ok. Ok, então e quando avanças para o 5, para o clube 5, porque é que sentiste a necessidade de sócios? Era o investimento? Era a visão? Porque a visão acaba por ser um bocadinho tua, como estás a dizer, dos valores e tudo, não é? Sim. Não, a vida faz com que, quando nós somos boas pessoas e damos muito ao universo, a quem nos rodeia, o universo vai-nos trazendo coisas boas e nós sentimos-las logo como positivas, e más para nos fazerem crescer, que parecem que são más, mas não são assim tão más. E eu acredito muito que tudo tem uma lógica relativamente às pessoas que se cruzam connosco. Uhum. E isto permitiu-me o quê? Ter o meu sócio já treinava comigo há muitos anos, e surgiu a oportunidade, em conversas, Ok. surgiu a oportunidade de desenvolvermos um negócio nesta área. Ele gosta muito da área da saúde e tínhamos um espaço no Parque das Nações que era o ideal para o Clube 5. O atual, onde sim. E unimos forças. Ele com a capacidade, em termos de conhecimentos de gestão, também financeiro, eu com a parte operacional e do dia-a-dia, e obviamente com a carteira que eu já tinha do Parque das Nações da Gol, conseguimos abrir o Clube 5 e ter um clube sustentável e diferenciador. E porquê é que fazes questão sempre de dizer Clube 5? Porque o clube, nós queremos mudar um bocadinho o estigma do ginásio. Há o ginásio 5, não é um ginásio. Nós somos um clube de saúde que, por acaso, até oferece exercício físico ao sócio. Tem lá umas máquinas. Obviamente que é bem feito, mas nós somos um clube de saúde. Então esse clube de saúde tem a componente física, que é trabalhada com os fisiologistas do exercício. Eu digo muito sempre fisiologistas do exercício, não treino personalizado, não PT. Nós não temos, por exemplo, quem dá treino a dizer personal trainer nas costas. Não precisamos. Porque somos... o fisiologista é aquela pessoa que estuda exercício a nível académico. Pronto. E que todos os que estão connosco o são. Tenho 2 pessoas que não são, mas que têm muita competência. E por isso é que estão connosco. Até porque não é isso que dita o profissionalismo. Pronto. É trabalhado com os fisiologistas, fisioterapeutas, massagistas, acupuntura, tudo o que é parte medicina desportiva, tudo o que é parte física. Depois temos a parte nutricional, que é trabalhada com um nutricionista e um endocrinologista. Temos a componente do sono, bioquímico, que mexe a bioquímica entre a parte do sono e entre a parte da endocrinologista, a nível de glândulas, hormonas, etc. E depois temos a componente emocional, que é o meio que nos rodeia. Eu vou dar um exemplo. Estamos aqui, se nós colocarmos uma música muito, muito alta, esse meio estimulou-te de maneira diferente, a tua frequência cardíaca vai mudar. Então o meio que te rodeia é muito importante. E os clubes 5 são feitos de forma a que as pessoas sintam que é um clube diferente. As pessoas... Não é melhor... Só pelo estar. Exatamente. Só pelo estar. Exato. A atmosfera do clube é diferente. As pessoas sentem que é diferente de um ginásio normal. E depois temos, obviamente, a nossa componente mental, eu digo espiritual, não é nada esotérico. É muito saúde mental, que é como te relacionas com o que está dentro da tua cabeça, que é aquilo que não se vê. E nós aí temos a componente da psicologia, a hipnose, clínica, psiquiatria, agora aqui no futuro, no clube, e trabalhamos essa componente mental. E estamos a desenvolver a componente a nível de suplementação.
porque acreditamos que a suplementação, quando é adequada, feita as análises específicas, tudo certinho, ajustar a dose e a necessidade daquele ou do outro suplemento àquela pessoa, faz toda a diferença em termos, ajuda muito também em termos de saúde e de longevidade. Não é aquela suplementação, vou ali à loja no shopping e compro suplementação. Não, faz análise, vê-se como é que se está e depois passa-se Sim, cada caso é um caso, né? Cada organismo é um organismo. Exatamente. E vocês têm, ou tu tens o cuidado de criar essa... Ou seja, o Clube 5 é realmente é composto por uma série de fatores que determinam a diferença do próprio, como tu falaste. E vocês têm sempre um plano de visão mais a longo prazo para estar a apontar, tu, ou também estás sempre preocupado no dia-a-dia a suprir as necessidades de quem está no clube? Por exemplo, a suplementação, pareceu-me isso, por isso é que eu estou a perguntar. Não é? O que é que dás prioridade dos dois mais? Não, nós temos a base da pirâmide está no mesh. Os nossos pilares, a forma como estamos no mercado, não mexe, independentemente de todos ao redor fazerem promoções, barulho, nós não estamos nessa, não mexe. Depois, já dizia o ditado, quem tem mais capacidade de sobreviver não é o inteligente nem é o esperto, é a capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças e ao meio que nos rodeia. Então nós aqui ajustamos mediantemente as necessidades que nós sentimos e vamos crescendo enquanto clube, porque enquanto clube aquilo que nós pretendemos para com os sócios também é os nossos sócios não podem sentir que estão no clube 2 anos, 3, 5 e que o clube é sempre igual. Exato. Então o nosso leque de ofertas também vai crescendo e é um crescimento constante para nós, obviamente, proprietários, como também para os sócios que lá estão. E achas que tu continuavas a ter a mesma visão que tens se não tivesse esta presença diária, né? Tens a presença diária no espaço, junto dos sócios, com os teus próprios... Era mais difícil. Poderia ter, e em sintonia com os meus sócios, em conversa, surgem novas ideias e novos caminhos, mas estar na operação o dia todo, todos os dias, faz toda a diferença. Também faz a diferença para os sócios que lá estão relativamente na relação comigo, que é, têm qualquer problema, têm um filho que precisa de uma consulta, vão diretamente falar. E isso, esta proximidade de família é uma coisa que nós nunca queremos perder, independentemente de eu ter muitos ou poucos clubes. Mas se expandires para 5 clubes já não vais conseguir ter... Porque, digamos que, ou seja, a tua base, vocês neste momento, e parabéns, eu não consegui lá ir porque tive outro projeto. Sim. Inauguraram Avenidas Novas, não é? Temos aqui Avenidas Novas, sim. Exato. Ou seja, mas tu estás mais sediado ou andas... Estou 60-40 atualmente. Ok. Parte das nações 60, 40, sentir a necessidade, é justo. Claro. Mas terão sempre uma coisa, que é, tem o meu contacto. Sim. Podem entrar em contato comigo, falar, mandar mensagem, mandar e-mail, e temos essa preocupação de estar próximos dos sócios, dos clientes. Isso é para nós fundamental, porque é essa proximidade que faz a diferença. Acredito que os clubes, muitos clubes, fazem há décadas este erro. Para mim não faz nenhum sentido, eu não sou de gestão. Mas aquilo que estou a fazer só prova, que estamos a fazer só prova que estamos no caminho certo, que é os clubes, na maioria, estão muito preocupados em trazer novos sócios. Novos sócios, promoções, começa a treinar em setembro, só paga, ou outubro, só começa a pagar em janeiro, oferecem 3 meses, 6 meses. E o sócio que lá está há 5 anos, ou há 3, ou há 8 a pagar, não tem promoções, isto para mim não faz sentido nenhum. Até porque custa muito mais, em termos de dispêndio financeiro, trazer uma nova pessoa do que manter uma que já lá está. Então, o que conta é a retenção. A retenção é que faz o sucesso. Não é angariar, como é óbvio, é necessário, mas manter os que lá estão. E essa retenção é que faz o nosso sucesso. Nós temos uma taxa de retenção grande.
fidelizados à marca. Sim, ao espaço, ao projeto. Sim. E tu tendo uma equipa já tão grande, como é que geres esta questão de todos partilharem a tua visão e tu também teres noção que as coisas estão exatamente direcionadas para a visão que tu e os sócios têm? Sim. Porque acabas de ter muita gente, né? Estás de um lado, não estás do outro. Sim, há uma coisa que eu quando recruto as pessoas tenho a preocupação e por isso eu faço sempre presencial. Tenho sempre uma reunião presencial, não faço online, não... que é, só se não existir essa possibilidade, que é, eu sou muito guiado por aquilo que sinto, não é aquilo que vejo. Já recebi muitos currículos de pessoal, mestrado, isto, aquela faculdade, a outra, e para mim, eu sento-me presencial e se a minha intuição me diz não, eu não avanço, não é por ter um currículo muito bom. Porque o currículo não define a personalidade. Então, há um critério muito rigoroso que eu tenho, quando estou a recrutar as pessoas, tem de ser, obviamente, tem de ter conhecimento, técnico científico, mas para mim há um outro ponto que é fundamental. Tem de ser boas pessoas. Se não forem boas pessoas, não vão trabalhar connosco. E esta tem sido a diferença. Às vezes, em detrimento até da experiência, né? Sim, a experiência para mim não... Obviamente, quer pessoas experientes e principalmente na parte da clínica, que é diferente, já tem de ter alguma... Sim, pronto, exato. mas pode ter experiência do mundo. Se eu sentir que não tem o alinhamento, por exemplo, as consultas de medicina geral e familiar, de outras especialidades médicas no clube, são de 50 minutos, 45, uma hora, que isto não se vê em qualquer sítio, nos dias de hoje. É um pequeno exemplo. Porquê? Porque é genuinamente cuidar da pessoa. Isto é medicina. E perdeu-se muito isso ao longo dos anos. Agora é mais números. Já não agora é mais números. Não, obviamente, muitas vezes a culpa é das estruturas, não é propriamente dos médicos. Ok. Então, e agora, pelo meio, tu falaste da tua esposa que ela trabalha contigo já desde o tempo da Gol. Da Gol, sim, sim. Como é que é essa gestão? E a diferença que tu sentirias se ela não estivesse no projeto? A Susana agrega-me eu estar descansado em determinados pontos em termos de... Porque ela é muito mais organizada que eu. Eu considero uma pessoa desorganizada, que é um ponto que eu estou a melhorar. Mas a minha desorganização não me deixa fugir daquilo que eu estou a fazer. Eu depois tenho prioridades diferentes, se calhar em relação, por exemplo, a quem está na organização. No dia-a-dia, por exemplo, ela. Mas, no geral, lidamos muito bem. Ela consegue gerir as coisas, tudo o que é pagamentos, fornecedores, relação com entregas no clube, tudo. Essa parte toda é ela, a parte operacional da recepção, formação aos recepcionistas, essa componente é toda dela. E acredito que a diferença é que eu confio muito mais nela do que uma pessoa que fosse de fora. Pronto. Ela tem acesso a tudo, às contas, que se fosse uma pessoa de fora não seria igual. Perdão. No entanto, gerimos muito bem e tentamos fazer uma coisa que é, nem sempre dá, que é não falar de trabalho quando eu chego a casa. E consegues? Há dias que sim, há dias que não, mas estamos a trabalhar bem nisso. Estamos numa fase de muito bem alinhados nisso. Quanto mais tarde chegares, mais hipóteses tem de não falar, né? Não, mas normalmente chego 8 e um quarto. O dia é comprido, né? 7, sim. Não, sim, porque acordo cedo e treino logo e depois trabalho. Mas há dias que já saio mais cedo, 4 da tarde, 5, depende, sextas-feiras à tarde. Já estou a trabalhar menos e faço questão também de ter, por causa dos meus meninos, né? Dos filhos, que é importante. Mas sim, a diferença para outra pessoa é que eu confio muito mais nela. E com os miúdos, como é que é? Eu digo isto porque eu também sou pai de 2. Sim. Tenho uma mais velha, que a tua filha nasceu em... dezembro de 2019. Ou seja, o meu mais novo nasceu 2 meses antes dela. Antes dela. Também 7 e 5. Está ali agressivo. Sim. Agora também, eu costumo sempre dizer, com 2 é que a gente joga na liga profissional. Com 1 é tipo, ou estás tu ou estou eu, vamos os dois. Gerindo. Eu sinto quando tive a segundo, quando tinha só um filho estava de férias. Agora com 2 o campeonato é outro. É outro, porque já não dá para... ficas aqui que eu vou ali. Não, já não dá para fazer isso. Até próprio mudei algumas coisas. Com a minha pequenina, que a Pilar, a primeira, já mudei algumas coisas. Conduzi mais devagar,
dar outras prioridades, ou antes atendia toda a gente a toda a hora. A nível de osteopatia, ligavam-me: Daniel, as minhas costas, uma ciática. E eu, 8 da noite, saía do clube às 9, 9 e meia, atendia sábados, um domingo, uma pessoa não se mexe, está bem, eu vou atender. Agora não. É preciso termos uma coisa que é também ter a capacidade de dizer que não, porque tenho esta prioridade. A prioridade dos meus filhos é tudo para mim. Tenho um pilar familiar muito forte. Então, também consigo ter aqui 3, 4 dias da semana que faço até às 7h30, 8 da noite, porque sei que estão bem entregues. E depois tem outra coisa, que é: eu chego a casa, é para eles. Eu não estou agarrado ao telemóvel, às vezes tenho 30 mensagens para responder e não respondo. Ou respondo depois deles já estarem a dormir, ou quando acordo às 5 da manhã, antes das 5 da manhã. Sim, eu como pai de 2 crianças, se quiser a gente depois pode falar um dia mais tarde, dou-te umas dicas se quiseres, mas aqui o que eu sinto, e queria perguntar isto porque também és o primeiro convidado que eu tenho que tem 2 filhos, ou seja, há de haver aqui coisas que vão ser semelhantes. E a questão que eu sinto pessoalmente, sou pai, mas também tenho um negócio, portanto logo aí a dedicação de tempo, temos um filho que é o negócio, que também acaba por ser literalmente, não é? E esse dorme menos às vezes que os outros, não é? Os outros dormem um bocadinho. Como é que tu geres isso e sentes às vezes, por exemplo, em falha? Eu sei que estavas a falar do telemóvel e do que é importante, eu hoje em dia também tento muito isso. Infelizmente a minha área é diferente porque eu consigo trabalhar muito e gerir a agência do telemóvel. Portanto, eu fazer vê-los a eles que estou a trabalhar e não estou só a olhar para o Instagram porque me apetece, é complexo. Mas eu cada vez mais tenho essa noção. Portanto, a minha mais velha até tem 7, portanto ela própria já quer ser influencer e adora fazer vídeos e tudo, e tem jeito, o problema é esse. Fala para a câmara como há clientes que a gente tem que não falam. E como é que tu geres e sentes que podes estar em falha ou não? Tens alguns mecanismos, porque quem tem família e quem tem filhos especialmente, o ritmo em que pode desenvolver um negócio é diferente. A meu ver, a minha experiência. Queria que partilhasse um bocadinho da tua também, como é que geres isso? É diferente. Eu, por exemplo, antes de ser pai, estava sempre, por exemplo, muito mais formação, estava mais ausente, mas também tinha de fazer as coisas acontecerem. E as coisas, quando já começam a acontecer, as prioridades também começam a mudar. Obviamente, quando somos pais, as prioridades mudam, ou devem mudar. Há muitos que não mudam e nem veem os filhos crescerem, mas esse nunca foi o meu propósito de vida. Eu, felizmente, tive uns pais maravilhosos, pobres, humildes. Tínhamos pouco, tínhamos o suficiente, mas passaram-me aquilo que era muito mais importante, que era muito amor e caráter. Então, isso é o que eu quero passar com os meus filhos. Já vou ter mais dificuldade, porque os meus filhos já estão a crescer com uma facilidade que eu nunca tive, a ter o que eu nunca tive, a poder e ter acesso a coisas que eu nem sonhava. Como é óbvio, são em décadas diferentes, mas eu costumo dizer que são muito abençoados, mas mais abençoados é naquilo que eu lhes vou passar. Então, obviamente, com tudo aquilo que nos rodeia de internet, televisão, etc., não é fácil às vezes conseguirmos bloquear ou fazer com que estar menos tempo ao telemóvel, seja eu, seja eles, mas os meninos não precisam de muito, só precisam da nossa atenção. Exato. E às vezes nós é que não a temos para dar, ou porque não temos essa disponibilidade mental, porque estamos ocupados com o pensamento noutras situações, ou porque não estamos ligados emocionalmente também às crianças e queremos nos livrar daquele barulho e desse tipo de situação. Ser pai ou ser mãe não é fácil, é o maior desafio da vida. O resto é tudo também coisas fáceis, é o nosso maior desafio, mas também é o melhor da vida. Também... Mas só consegue dizer isso quem tem, né? Tenho um amigo meu que não tem filhos e às vezes olha para mim e tipo, quando estás ali naqueles picos, sim, e ele olha e vê-se mesmo a cara dele a pensar, ele tem a mesma idade que eu, também já a fazer 40. Nunca na vida, porque ele não tem acesso e não sente o outro lado emocional, né? Mas também não tem a moeda, que é o filho abraçar e dizer amo-te muito. Ele não sabe o que é que isso significa. Exatamente. Não. Felizmente os meus meninos têm acesso ao telemóvel, ver uns bonecos, QB. Não vai ser negociável, não me importa o tipo de exercício que eles farão, mas vão ter de fazer desporto. Sim. É inegociável isso. E vou tentar, com a Susana, como é óbvio, vamos tentar
fazê-los crescer, que têm de ser boas pessoas. Eles não podem ser indiferentes a ir uma pessoa, por exemplo, uma pessoa idosa, a passar uma passadeira com um saco das compras, por exemplo, e eles não estão nem aí. Isto para mim é ser boa pessoa, por exemplo, a disponibilidade para ajudar o outro. Eles não podem ser indiferentes a isso. E é uma das coisas que eu quero fazer a médio prazo, que é eles terem mais 3, 4 anos, e como vou-lhes proporcionar ir à Euro Disney ou outros sítios que marcam as crianças, eu vou levá-los a fazer voluntariado na pobreza, ao Santo Tomé e Príncipe, ao Cabo Verde, que é para perceberem o que é que realmente é a vida, porque a vida não é... Hoje em dia nunca foi tão fácil viver uma bolha, não é? E então achas que o mundo é aquele? É que estavas a falar, eu também digo aos meus, quer dizer, eu com a idade da minha filha praticamente nem lembro de ir a restaurantes. Ela vai e conhece o dono, né? Porque a gente já é mais velho, já vai, já tem. E eu digo-lhe isso, ela obviamente não vai saber o que é que isso quer dizer, mas também tentamos sempre isso. Eu corro aquela também é exatamente, se está a ser difícil, a gente está a fazer certo e exatamente é combater o facilitismo de entregar nas mãos de outra coisa qualquer o tempo que eles estão com a gente. Mas não é fácil de combatermos isso, principalmente esta parte tecnológica, porque é o prazer imediato que eu te falava há pouco, e o ser humano, fizeram uma análise com a inteligência artificial ao ser humano há 300 anos. E a tendência será aqui esta zona da mão, o dedo, desaparecer. O polegar e o indicador ficam musculados e grandes, porque a verdade é que nós estamos sempre assim. Nós usamos muito pouco o dedo mindinho. Então, eu atendo crianças, adolescentes, 12, 13, 14 anos, e quando tenho mais confiança com os pais ou com quem os leva, eu pergunto, eu digo, passa aqui o telefone, vamos ver a utilização da ecrã. Tu tens uma publicação com isso, não sei quanto, 16 horas. Exatamente, tenho meninos de 12, 13, 14, 15 horas por dia. Isto é muito preocupante, porque as pessoas não estão cientes do que está a acontecer, não só a nível cognitivo, a nível motor e a nível relacional e emocional. Essa última então é catastrófica. Já não sabem estar ao pé. Uma vez li também isso, que nós a última sensação que percepcionamos é o sarcasmo, porque é preciso ter uma inteligência emocional já diferente para perceberes o sarcasmo, e normalmente andava ali tipo nos 16, não quer mentir, mas que 16, 17, só quando tu efetivamente, hoje em dia até isso acontece muito, as pessoas dizem que é ironia e na verdade é sarcasmo. Sim. Ou vice-versa. Eu acredito que isso atrasa imenso por causa disso. Mesmo. Acredito que a médio prazo, 2, 3 décadas, as coisas vão ser, terá mais sucesso quem tiver uma excelente estrutura emocional. Pois. Porque o conhecimento, a inteligência emocional, vai estar lá, já está. Só não tem quem não quer. Exato. Mas daqui a 20, 30 anos, mais ainda. Mas a parte emocional, quem tiver a estrutura, uma excelente base emocional, vai ser quem se dá bem na vida. É verdade. Bom, e nessa nota vamos fazer as 5 perguntas. Diz-me. Ok? Basicamente eu tenho sempre as perguntas estabelecidas para todos os convidados e o tiro é diferente, com a diferença só pequena de ainda não respondemos a nenhuma pela nossa conversa, o que vai ser interessante. Mas tranquilo. Portanto, quer dizer, mentira, a primeira já está respondida, que é porque decidiste construir algo em vez de seguir outro. Acho que aí ficou assente. Mas depois, qual é que foi o melhor conselho? Tu ignoraste, mas depois percebeste que tinha sido algo valioso? Quando tinha... há uma coisa que se separa... eu sou boa pessoa para os meus colaboradores, mas eu não os posso tratar como melhores amigos. E eu tive um período da Gol que eram os melhores amigos, que eram os amigos que levava para casa, esse tipo de situação. E há uma linha que separa. Então hoje sou muito boa pessoa, aprendi, mas já não o faço. Então já me tinham dado esse conselho e eu aprendi por... bater com a cabeça. Por bater com a cabeça, exatamente. E hoje não o faço. Estou sempre atento para os meus colaboradores, mas já há não... uma linha, não é? Há uma linha. Não, uma linha. Sim. Sim, não quer dizer que ser assertivo não é ser rude. Não. Exatamente. Depois, e aqui tu não tens tempo, mas vamos ver. Diz-me. Uma ideia de negócio que tu achas que tem enorme potencial, mas realmente não consegues ver para a frente porque tu tens 2 clubes para tratar e mais os teus pacientes de osteopatia. A parte existe quem tiver a capacidade, obviamente, de disponibilidade,
a área da saúde vai ser uma área magnífica. Quando eu digo saúde, eu não digo na consequência, na doença. A doença trata os hospitais. Eu falo da prevenção. A área da prevenção a nível de saúde vai ser soberbo. Desde a saúde mental, a parte a nível biológico, de trabalhar a parte bioquímica, porque nós temos um caminho a percorrer. Porque eu vou dar um exemplo muito simples e falo disto relativamente aos homens. As mulheres, toda a gente fala na menopausa, mas ninguém fala na andropausa. Sim. Mas os homens também têm. Então, mas ninguém quer ir ao médico. Os homens precisam de melhorar a sua testosterona. Estou a dar um exemplo que já não têm. Os níveis, né? Mas ninguém fala disto, ninguém faz análises, por exemplo. Porquê? Porque infelizmente mexe no ego. E o meu ego é complicado. Então, tem picos de irritabilidade, tem alterações físicas que podem advir da andropausa, mas é um tabu, não querem. É um caminho, por exemplo. Tá bem? Há um longo caminho a percorrer na longevidade e na saúde, na prevenção, principalmente. Já agora, quando é que mais ou menos a média começa a andropausa? Já assim, só para Depende dos homens. Depende. Também é mesmo com a menopausa, né? 50, outros menos, outros depois. Pois, depende, literalmente. Okay. Depende. Depois, um erro, o erro mais importante que cometeste, mas que te levou até a concretizar algo positivo. Um erro, o erro importante foi este, de dar demasiado como uma pessoa, como amigo a colaboradores. Isto foi um erro. Eu hoje olho para trás 10 anos e foi um erro. Hoje eu dou muito. Imagina, tenho um colaborador meu, entra triste no clube, eu sento-me com ele e falo, vou almoçar fora com ele, mas não vou almoçar fora à minha casa. Exato. Por exemplo. Seja, algo positivo é isso, é também para ti, sentes um melhor equilíbrio agora mantendo essa distância. Sim. Tem para aquilo que precisarem. Vou com eles até ao fim do mundo. Mas já não abrem a porta da minha casa, não lhes dou acesso a outras coisas. Exato. Basicamente isso. E a última, qual é um hábito? Isto é importante, quer dizer, tu, forma física, 4% de gordura corporal, não é? Quando estou no meu pico de forma, sim. É quase como eu, mais ou menos. Qual é que é o hábito diário que tu tens que seja simples, mas que tu sintas que realmente faz a maior diferença no sucesso do que estás a fazer hoje em dia? Existem pessoas que pensam que eu sou tonto da cabeça quando acordo às 4h40, às 5h10, 5h15 estou a treinar. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu só tenho uma diferença que é, eu produzo muito mais adrenalina, serotonina, endorfinas, etc. diariamente, muito mais do que a maior parte das pessoas, e produzo-la cedo, rápido, de manhã. Então quando eu começo a dar treino às 6h30, o meu nível de energia, a minha atmosfera, quem me rodeia, sente perfeitamente que a minha energia não é de quem acordou 20 minutos antes e tal, devagarinho e tal. Não. Já estou com... E é isso que as pessoas bebem. As pessoas bebem de energia. O meu campo energético é importantíssimo ser diferente. E é esse hábito que faz com que a minha estrutura psicológica também seja mais forte, porque está provado que quem faz exercício físico tem menos propensão a nível de depressão, tem muito mais energia, a nível bioquímico, estudos demonstram benefícios cardíacos, todo o tipo de benefício. Exercício é a melhor terapia, só que dá trabalho e as pessoas é mais fácil tomarem comprimido. Pronto, mas essa faz a diferença porquê? Porque nós temos de perceber em padrão. As pessoas repetem padrões positivos ou padrões negativos. E os padrões, esta minha forma de estar, em termos de consistência de treino, eu sou assim na vida. Então os meus padrões, de trabalho, de consistência, de chegar a horas, é a minha forma de estar. E começa logo como... o meu dia não começa com aquele primeiro treino que eu dou às 6h30 da manhã. Como é que começas o teu dia? Comigo. Que eu penso, é por aí, né? naqueles dias de chuva, de inverno, 2 graus, 3 graus, janeiro, acham que me apetece ir treinar. Às vezes tenho o meu filho, apetecia-me ficar mais tempo com ele. Mas eu digo, se eu faço pelos outros, como não faço para mim? Então eu vou mais cedo. Também podia treinar a meio do dia, mas energeticamente não é igual. E às 5 da manhã, para mim, é uma hora mágica. Porque depois, não só a componente física que trabalho, como a parte mental.
Pois. Trabalho muito, profetizo, visualizo aquilo que eu quero, o que vai acontecer, etc, etc. E essa hora é completamente diferente. O mundo está a dormir e eu já estou com uma produção de energia completamente diferente. Sem dúvida. Boa. Eu não treino todos os dias, mas eu também faço isso. Boa. O caminho é todos os dias. Manhã Boa, acordo, boa. organizo as coisas logo às 5 e picos. Sim. E depois ali antes das 6 arranco, ou às 6. Boa. E lá está, pois os miúdos acordam às 7 quando eu chego. Portanto, quer dizer, a gente é questão de acordar, mas Claro, pronto. claro. Então aproveita esse período aí da manhã. E Boa. sim, sentes uma energia diferente. Diferente. Porque não é o dia que começa para ti, tu é que começas e decides que é ali que eu começo o dia e agora vamos ver o que é para fazer. Não é tipo, diferente. agora isto. Não, é diferente, é diferente. É. E pronto, espero manter esta rotina por muitos anos. Fins de semana também? Fins de semana também. Sábado treino de 6 da manhã, normalmente. E ao domingo, se não comprometer os meus meninos, também treino. Logo para despachar, pois. Para despachar, no bom Sim, sentido. sim. Depois entra aqui a vida social que às vezes entra. Tem de haver à o noite. equilíbrio. E depois o dormir, não é? Não sei se tu dormes muito. 5 horas e meia, a 6. Mas acho que durmo bem. Eu não tenho toxicidade emocional e isso permite-me que o meu sono, eu estou em paz. Estar em paz é fundamental. E bem. Bom, meu caro, muito obrigado. Boa. Eu fiquei aqui com mais perguntas e ideias, só que Estás à vontade. eu chamo-te aqui outra vez. Convidas-me e tenho muito gosto. Eu tenho aqui muito, falaste na parte química e tudo, mas eu sei que a gente também já não tem muito tempo. Mas agradeço, Daniel. Muito obrigado por teres vindo. Eu é que agradeço a confiança e a oportunidade. E para mim foi um prazer. Sempre que quiseres, tenho as portas para ensinar a nível de negócio, porque uma das coisas é isso, mas essencialmente o trabalho por trás da marca, que é aquilo que a gente está a fazer. Sim. A malta toda, como te disse, foca-se o no iceberg. resultado. Foca-se é tu tens o segundo clube aberto. Sim, mas não. Há um trabalho invisível. Yeah. Sim. Muito obrigado. Obrigado, eu.